Um salve das galáxias, professor Ritson Lucas na área. Vamos continuar estudando direito processual penal. Neste bloco nós vamos iniciar a trabalhar os sujeitos processuais. Muita atenção porque tanto faz falar sujeitos processuais ou juiz, Ministério Público, acusado e defensor, assistentes e auxiliares da justiça, é a mesma coisa. Então, se no edital aparece sujeitos processuais e aparece juiz, MP, acusado e defensor, assistentes e auxiliares da justiça, é o mesmo assunto. Quando eu falo em sujeitos processuais, são todas aquelas pessoas que praticam ato no processo. Então, em sentido amplo, um perito, ele é um sujeito processual, o juiz é sujeito processual, o autor é sujeito processual, o réu é sujeito processual. Em sentido amplo, todas as pessoas que praticam ato no processo são sujeitos processuais. Só que nem todos os sujeitos processuais integram a relação jurídica. Nem todos integram a relação jurídica. Porque quando eu falo em sujeitos processuais, eles são divididos em sujeitos essenciais ou principais e sujeitos acessórios ou secundários. Os sujeitos essenciais são aqueles em que a participação dele no processo é imprescindível. Eu tenho que ter. Ou seja, para a existência da relação jurídica, eu preciso deles. E quem são os sujeitos essenciais? Quem são os sujeitos principais? Quem são os sujeitos que fazem parte da relação jurídica? O juiz, o autor e o réu. O autor, ele vai entrar com uma ação penal pedindo condenação do réu. Então, o autor quer a condenação. O réu, pelo contrário, ele quer a absolvição. Então, eu tenho interesses contrapostos. O réu quer uma coisa e o autor quer outra. E o juiz, que ele é um sujeito imparcial, ele não está no processo para fazer valer o interesse do autor nem o interesse do réu, não. O juiz está no processo para aplicar a vontade da lei. O juiz é um aplicador do direito, ele vai aplicar a vontade da lei, então ele é um sujeito imparcial. Já o autor e o réu são sujeitos parciais. E autor, juiz e réu são sujeitos essenciais porque são eles que formam a relação processual. Então, quando eu falo em sujeitos processuais em sentido amplo, é todo mundo que pratica ato no processo, independentemente de ser essencial ou acessório. Só que quando eu falo em relação processual, relação jurídico-processual, aí é autor, juiz e réu, que são os sujeitos essenciais, os sujeitos principais. Nós também temos os sujeitos processuais acessórios ou secundários, que são aqueles em que a participação no processo ela não é imprescindível. Eles podem participar ou não do processo, como é o caso dos assistentes de acusação, auxiliares da justiça e etc., como é o caso do perito. Eu não vou ter perito em todo e qualquer processo. Pode ser que eu tenha perito ou não, a participação dele não é imprescindível. Então, quando eu falo em sujeitos processuais, são todos aqueles que praticam ato no processo. Os sujeitos processuais podem ser principais e essenciais, que são aqueles que formam a relação jurídica, que são eles o autor, o juiz e o réu. O juiz é um sujeito imparcial. O autor e o réu são sujeitos parciais. Mas nós também temos os sujeitos acessórios ou secundários, que são aqueles em que a participação não é imprescindível. Eu me refiro aqui a, por exemplo, os assistentes, auxiliares da justiça e etc. A partir de agora, nós vamos estudar um a um. Nós vamos estudar o juiz, o Ministério Público, o acusado, o defensor, os assistentes de acusação e os auxiliares da justiça. Primeiro, o juiz. Quando eu falo em juiz, o juiz ele é um sujeito essencial, é um sujeito principal, ele faz parte da relação jurídica. E o juiz, ele exerce tanto o poder jurisdicional quanto o poder de polícia administrativa. Por que poder jurisdicional? O autor quer uma coisa, o réu quer outra. E o juiz não está no processo para fazer valer a vontade do autor nem do réu. O juiz está no processo para fazer valer a vontade da lei. Então, o juiz ele vai proferir uma sentença para fazer valer a vontade da lei. O juiz vai aplicar a lei ao caso concreto. E quando o juiz sentencia, quando o juiz profere decisão, ele está exercendo um poder jurisdicional. O juiz está investido da função jurisdicional. Mas no processo, para prover a regularidade, para manter a ordem, o juiz pode requisitar força pública. E quando ele está requisitando força pública, ele está exercendo um poder de polícia administrativa. Muito cuidado aqui.
o CPP ele não fala força policial. O juiz ele pode requisitar força policial? Pode. Só que o CPP fala força pública. Por que força pública? Porque em vários tribunais tem um cargo de técnico em segurança. Então o próprio tribunal tem o seu agente de segurança. E quando o autor quer brigar com o réu, quando acontece algum problema lá na audiência, para manter a ordem, para prover a regularidade, o juiz ele pode requisitar essa força pública. E se ele pergunta na prova, segundo o CPP, e ele coloca a força pública, tá certo, porque quando ele pergunta segundo o CPP, ele quer o que está no código. Então o juiz ele exerce tanto o poder jurisdicional quanto o poder de polícia administrativa. Ele exerce o poder administrativo, de polícia administrativa para prover a regularidade, para manter a ordem dos trabalhos e, para tanto, ele pode requisitar força pública. O juiz, além do poder jurisdicional, além do poder de polícia administrativa, ele vai estar investido numa função e ele tem que exercer essa função com imparcialidade, porque ele não está no processo para fazer valer a vontade do autor nem do réu. Ele está lá para fazer valer a vontade da lei. E nós temos duas situações que quebram a imparcialidade do juiz. A primeira situação é na hipótese de impedimento. Se o juiz estiver impedido, está quebrada a imparcialidade dele e ele não pode julgar. Se o juiz estiver suspeito, está quebrada a imparcialidade do juiz e ele não vai julgar a causa. Então, quando eu falo em impedimento ou suspeição, são hipóteses que vão quebrar a imparcialidade, vão quebrar a neutralidade do juiz. E ele não pode julgar a causa. Em provas, as bancas gostam de confundir circunstâncias que se caracterizam como impedimento e circunstâncias que se caracterizam como suspeição. E antes de eu te falar quais são, eu quero que você tome alguns cuidados. Primeiro, as hipóteses de impedimento elas se referem a atos ou circunstâncias de origem interna ao processo. Então, se o juiz atuou como testemunha no processo, se o juiz atuou como membro do Ministério Público no processo, se o cônjuge do juiz atuou como autoridade policial, ou seja, são circunstâncias internas, o juiz vai estar impedido. Já nas hipóteses de suspeição, eu tenho atos e circunstâncias externas ao processo, que vão tornar o juiz impedido. Porque se o juiz for credor, da parte, ou seja, uma circunstância externa, o juiz vai ser suspeito. Se o juiz tiver amizade íntima, inimizade capital com a parte, o juiz vai ser suspeito. Ou seja, na suspeição, eu tenho atos e circunstâncias de origem externa. E na prova, observa isso, se é de dentro do processo, se é de fora do processo, que você mata. Se for de dentro do processo, impedimento, fora é suspeição. As hipóteses de impedimento, elas têm natureza objetiva. E o juiz impedido que atuar no processo, ele vai ter as suas decisões eivadas de nulidade absoluta. Já o juiz suspeito, as hipóteses de suspeição, elas têm natureza subjetiva. E o juiz suspeito que julgar, os atos praticados por ele serão eivados de nulidade relativa. Muito cuidado com isso. E vamos falar agora sobre impedimentos. Vamos estudar as hipóteses de impedimento. Só que tem um caso especial que a doutrina também chama de incompatibilidade, que é exatamente esse aqui, nos juízos coletivos. Mas a gente vai falar sobre ele no momento oportuno. Quando eu falo em impedimentos e incompatibilidade, eu vou trazer para ti as hipóteses, mas vamos lembrar. Quando eu falo em impedimentos, são circunstâncias internas ao processo. São circunstâncias de natureza objetiva e se o juiz impedido atuar no processo, as suas decisões e os seus atos serão eivados de nulidade absoluta. Quando eu estou falando em impedimento, o afastamento do juiz do processo é compulsório, é obrigatório. O juiz que está impedido, ele não pode atuar, ele não pode exercer a jurisdição. Por quê? Porque nas hipóteses de impedimento eu tenho uma presunção absoluta de quebra da imparcialidade. Eu tenho uma presunção absoluta de parcialidade do juiz. E as hipóteses que configuram o impedimento do juiz, elas fazem parte de um rol taxativo, ou seja, são apenas os casos previstos em lei. E você tem que saber quais são. O artigo 252 do CPP, ele diz pra gente que o juiz não poderá exercer a jurisdição nos processos em que, e ele traz as situações.
Observa que o artigo 252 caput, a cabeça do artigo, não fala a palavra impedimento. Não fala. Só que são hipóteses de impedimento. Dessa forma, na tua prova, a banca pode colocar bem assim, ó. São hipóteses de impedimento. São hipóteses que tornam o juiz impedido. Ou então, escrever simplesmente, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, se a banca não falar a palavra impedimento, mas falar o juiz não poderá exercer a jurisdição, é porque ela quer uma hipótese de impedimento. Então, nem sempre na tua prova a banca vai escrever impedimento. Se ela colocar o juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que ela quer hipótese de impedimento. Porque ó, o juiz não poderá é uma situação compulsória. Então, muita atenção. Se eles colocam o juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que, e ele te coloca a alternativa, ele quer caso de impedimento. Porque nas hipóteses de suspeição, ele tem que colocar a palavra suspeição na prova. O juiz dar-se-á por suspeito. É caso de suspeição. Se não tiver a palavra suspeição, é porque eles querem caso de impedimento. Beleza. Quando que o juiz vai estar impedido segundo o artigo 252? Primeiro, quando o COCOP3 do juiz funcionou no processo em uma destas funções. Professor, o que é COCOP3? É uma técnica que eu utilizo para memorizar, que me ajudou muito a ser aprovado em concursos públicos. Significa cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau. O CPP ele fala cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral por vínculo consanguíneo ou afim até terceiro grau. Você não precisa gravar tudo isso. Em primeiro lugar, quando eu falo em união estável, a união estável é equiparada ao casamento. Então eu acrescento aqui o companheiro. Então quando eu falo em união estável é comparada ao casamento. Então é cônjuge e companheiro até terceiro grau. Aqui no COCOP3 o primo está fora, porque primo é parente em quarto grau. Professor, mas eu tenho um primo de segundo grau. Não, você não tem primo de segundo grau, não existe primo de segundo grau. Não existe primo de segundo grau. Parente de segundo grau é teu irmão. Parente de segundo grau é o avô e o neto. Então, primo é parente de quarto grau, ponto. Não existe esse negócio de parente de segundo grau, não existe. Isso daí é crendice popular. Pela lei não existe. Primo é parente em quarto grau, ponto. E se ele é parente em quarto grau, ele está fora. Dessa forma, se eles citarem primo, o primo torna o juiz impedido, não. É parente até terceiro grau. Filho, irmão, tio, sobrinho, pai, neto, avô, primo está fora. Dessa forma, se o COCOP3 do juiz, se o cônjuge ou companheiro ou parente até terceiro grau do juiz funcionou no processo como defensor, advogado, membro do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito, o juiz está impedido. Professor, como assim? O juiz vai entrar no processo e o COCOP3 do juiz é defensor. O juiz vai entrar no processo e o COCOP3 do juiz é advogado. O juiz vai entrar no processo e o COCOP3 do juiz é MP. O juiz vai entrar no processo e o COCOP3 é autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito, o juiz está impedido. Se o juiz vai atuar no processo e o COCOP3 está exercendo uma destas funções no processo, o juiz está impedido. Professor, e se o juiz já estiver no processo e o cônjuge dele que é advogado entrar depois? Aí é o cônjuge que não pode entrar. Mas a gente fala sobre isso no momento oportuno. Aqui eu só quero que você entenda que se o COCOP3 estiver atuando no processo, se o COCOP3 funcionou, se atuou no processo exercendo uma dessas funções, o juiz está impedido. Eles não podem analisar a causa. Ele está impedido. Lembrando que se eles colocarem na prova, o primo do juiz funcionou como delegado de polícia, então o juiz está impedido. Não, porque primo é parente até em quarto grau e o impedimento é só até terceiro grau. O juiz também está impedido quando ele mesmo desempenhou uma dessas funções, e aqui as funções eu coloquei dama do AP. O que é dama do AP? São as iniciais. Se o juiz estiver desempenhando a função com a letra D, defensor, com a letra A, advogado, com a letra N, Ministério Público, com a letra A, autoridade policial, com a letra A, auxiliar da justiça, ou com a letra P, perito. Ou então, como testemunha.
O juiz não pode ser testemunha e juiz do mesmo processo, ele está impedido. Observa que aqui em cima não tem testemunha, tá? Testemunha aqui embaixo. Quando que isso aqui vai acontecer, professor? Veja só. Às vezes o juiz, anteriormente, ele era membro do Ministério Público, ele era delegado de polícia. O juiz era delegado da Polícia Federal, ele era delegado de polícia, mas ele queria ser juiz. Aí ele era delegado da Polícia Federal e ele queria ser juiz federal. Aí o que aconteceu? Ele instaurou o inquérito, presidiu o inquérito, investigou, concluiu o inquérito. Enquanto isso, ele estava fazendo concurso para juiz. Aí passou no concurso para juiz, tomou posse. Quando ele tomou posse, ele recebeu uma ação penal para julgar. Essa ação penal, se ela for referente ao inquérito que ele instaurou, ao inquérito que ele conduziu, ele não pode julgar porque ele está impedido. Se o juiz funcionou como defensor, advogado, membro do MP, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito, ou então, se ele está como testemunha no processo, ele não pode analisar porque ele está impedido. Observa que todas estas circunstâncias são internas ao processo. Defensor, advogado, Ministério Público, auxiliar da justiça, perito, testemunha. O juiz também vai estar impedido se ele tiver funcionado em outra instância, pronunciando-se de fato de direito, ou seja, praticando um ato com conteúdo decisório. Esse caso aqui vai ser aquela hipótese em que o juiz ele está na vara criminal, ele está lá na vara criminal, ele está lá na primeira instância, e ele pega uma ação penal e ele profere sentença. Só que depois dele proferir sentença, após ele proferir decisão, esse juiz da vara ele é promovido para o tribunal. E a parte que não gostou da sentença entra com recurso e recorre para o tribunal. E esse recurso cai no colo desse mesmo juiz que julgou. O juiz que julgou a causa, ele não pode analisar esse recurso. Por quê? Porque ele funcionou em outra instância pronunciando-se de fato de direito. Ele já decidiu lá embaixo, vai decidir de novo lá em cima? De forma nenhuma. Nessa hipótese, ele vai se declarar impedido. Agora, cuidado. Esta hipótese de impedimento é quando ele praticou um ato com conteúdo decisório. Se aqui embaixo ele praticou um ato só com conteúdo meramente ordinatório, só de um movimento processual, aí não tem impedimento não. O impedimento é quando ele se pronunciar de fato de direito. O juiz também vai estar impedido quando ele, ou cocopetrez, for parte ou diretamente interessado no feito. Ora, como é que o juiz vai ser juiz e autor, juiz e réu? É óbvio que ele vai pender para o lado dele. Então aqui eu tenho uma presunção absoluta de quebra da imparcialidade, o juiz está impedido. Também se o cocopetrez dele for parte ou diretamente interessado no feito. Muito cuidado porque eles podem colocar primo. O juiz pode julgar uma causa em que o primo dele é parte, primo é parente em quarto grau. Muito cuidado com o primo. Se você prestar bem atenção, todos os casos de impedimento têm origem interna ao processo. Defensor, advogado, membro do MP, autoridade policial, auxiliar da justiça, perito, testemunha, outra instância, parte, interessado no feito. Todos eles têm origem em relação a atos ou circunstâncias internas ao processo. Então, observa isso que você não erra. Se for uma circunstância externa ao processo, suspeição. Interna, impedimento. Só que a doutrina tem um caso especial que ela chama de incompatibilidade. Então, na prova, a respeito aqui dos juízos coletivos, pode aparecer na tua prova impedimento ou incompatibilidade. Tá certo, não tem problema, é só jogo de palavras. Então, segundo o Código de Processo Penal, nos juízos coletivos, o que são juízos coletivos, professor? Lá na vara criminal, que tem um juiz, eu vou ter uma decisão monocrática, porque é um juiz, é uma cabeça. A sentença proferida por um juiz, ela é uma decisão monocrática. Só que nos tribunais, nós temos vários julgadores e nos tribunais as decisões são tomadas por acórdão destes julgadores. Então, nos tribunais nós temos juízos coletivos, nós temos decisões que são tomadas por mais de um julgador. Existe possibilidade de decisão monocrática nos tribunais? Existe, mas ela não nos importa agora. Quando eu falo nos tribunais e também nas turmas recursais, nós temos juízos coletivos, que são decisões tomadas por mais de um julgador. Nos juízos coletivos, segundo o CPP, não podem funcionar no mesmo processo os parentes até o terceiro grau por vínculo consanguíneo afim
E aí tu tem que tomar cuidado. Primo tá fora de novo. Primo tá fora de novo. Tu tem que tomar cuidado porque o CPP, ele não proíbe que os parentes até terceiro grau façam parte do mesmo tribunal. Eles podem. O que eles não podem é atuar no mesmo processo. Dessa forma, se o desembargador do TJA for irmão do desembargador B do mesmo TJ, eles podem funcionar no mesmo TJ. Só que os dois não podem atuar em conjunto no mesmo processo. Se o desembargador A atuou no processo, automaticamente o irmão dele se torna impedido. Isso nos juízos coletivos. Agora, se tiver outro processo que o desembargador B atuar, automaticamente ele torna o seu irmão impedido. O primeiro que atuar torna o outro impedido. Só que este impedimento dos juízos coletivos pode aparecer na tua prova também como incompatibilidade, tá certo? Quando eu falo em hipótese de impedimento ou incompatibilidade, o afastamento do juiz é compulsório, ou seja, o juiz deve se declarar de ofício impedido. Caso o juiz não se declare de ofício impedido, a parte ela pode manejar uma medida chamada exceção. Ela pode entrar como exceção de impedimento do juiz, é uma medida judicial para tirar o juiz da causa. E a decisão de declaração de impedimento do juiz ela é irrecorrível, não cabe recurso. Recurso. A decisão é irrecorrível. Então, quando eu estou falando aqui de sujeitos processuais, a gente sabe que, em sentido amplo, juiz, MP, acusado, defensor, assistentes e auxiliares da justiça são sujeitos processuais em sentido amplo, porque sujeitos processuais são todas as pessoas que praticam ato no processo. Só que eu tenho os sujeitos essenciais, os sujeitos principais, que são os que fazem parte da relação jurídico-processual, que são juiz, autor e réu. O juiz é o sujeito imparcial, autor e réu parciais. Já o assistente, os auxiliares da justiça e etc., a participação deles não é imprescindível, eles podem estar ou não, por isso são sujeitos acessórios ou secundários. O juiz, ele exerce poder jurisdicional e poder de polícia administrativa. O poder de polícia administrativa é para prover a regularidade, para manter a ordem dos trabalhos, podendo requisitar a força pública. O juiz, para atuar no processo, ele tem que ser imparcial. E as hipóteses de impedimento e suspeição quebram a imparcialidade. As hipóteses de impedimento têm origem interna, têm natureza objetiva e geram nulidade absoluta dos atos praticados pelo juiz. As hipóteses de suspeição têm origem externa, natureza subjetiva e geram nulidade relativa dos atos praticados pelo juiz. Quando eu falo em impedimento, o afastamento do juiz é compulsório da causa, porque eu tenho uma presunção absoluta de quebra da imparcialidade. E o rol das hipóteses de impedimento é taxativo. Se o cocô-P3 do juiz funcionou como dama do AP, juiz impedido. Se o próprio juiz funcionou como dama do AP ou como testemunha, juiz impedido. Se o juiz funcionou em outra instância, pronunciando-se de fato de direito sobre a questão, com decisão, com conteúdo decisório, juiz impedido. Se o juiz ou o cocô-P3 for parte ou diretamente interessado no feito, juiz impedido, lembrando que primo é parente em quarto grau. Nos juízos coletivos, não podem funcionar no mesmo processo os parentes até terceiro grau. O primeiro que tocar no processo torna automaticamente o outro impedido ou incompatível. O juiz que se ver diante de uma hipótese de impedimento, ele deve se declarar de ofício impedido. Se ele não fizer, a parte pode manejar a exceção e a decisão que declara em que há declaração de impedimento, ela é irrecorrível. Beleza, então tá tudo esquematizado no quadro. A apostila está disponibilizada para você, feita com muito carinho. Inclusive, essa apostila, ela tem me dado um trabalho danado, para vocês terem uma ideia. Um vídeo desse, você pode falar, é um vídeo curto, mas para produzir um vídeo desse aqui são horas, é muito trabalho para a gente fazer algo focado, porque o nosso objetivo aqui é conter o futuro. A gente sabe que você passa por várias dificuldades, mas a tua vontade de vencer, ela é maior do que tudo. E luta, nunca desiste dos teus sonhos. Sangue no olho até a posse, pra cima, fui!